Dando continuidade, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a linha de vida, tá? Que é considerado equipamento de proteção coletiva, porque várias pessoas utilizam a linha de vida ao mesmo tempo. Então, sendo um sistema de implementação prioritária nas áreas de trabalho e altura. Há dois tipos de linha de vida: a linha de vida flexível, que é a base de cordas, e a linha de vida rígida, que utiliza, no caso, cabo de aço. Então, em algumas estruturas já existe esse cabo de aço, já existe essa linha de vida rígida. Em outros casos, é colocado quando vai executar determinado serviço. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a linha de vida, tá? Então, a gente tem aqui uma linha, tá? Essas linhas de vida, no caso aqui, a gente tem a de corda. Aqui também, nesse caso, é corda. Aqui já é aço, tá? Então, ela já faz parte da estrutura do local. Aqui também a gente tem as linhas de vida de aço, tá? Aqui também de aço, então ela já faz parte da estrutura local. Existe também essas pecinhas que são removíveis e são transportadas, né, à medida que necessita. Aí elas são um pouquinho diferentes, porque nesse caso aqui ela é específica para esse tamanho, então vai se adequar, né, a essa estrutura. Aqui a gente tem essa linha de vida aqui, ó, que normalmente ela é colocada quando vai executar um serviço, mesmo sendo de aço, tá? A gente tem também outro risco adicional, que no caso são os ambientes confinados. Os ambientes confinados é qualquer área não projetada para ocupação contínua, movimentação restrita, a qual tem meios limitados de entrada e saída de ventilação. Então, seria um local onde você não tem muito acesso, tá? Então, normalmente vem com essa informação, que é o espaço confinado. No setor elétrico, geralmente, o trabalho em espaço confinado são manutenção, reparos, inspeção de alguns equipamentos. Então, a gente tem todo um aparato para poder trabalhar. Algumas caixas de inspeção, elas são abertas e ocorre uma ventilação natural. Então, o pessoal vem, abre essas caixas, deixa a ventilação natural ir por 40 minutos, uma hora, dependendo do local, e só depois disso que o trabalhador vem para poder executar a tarefa dele. Em alguns casos, você pode trabalhar assim que é aberto, né, esse espaço confinado, só que há necessidade de uma ventilação forçada, que é a utilização desse equipamento aqui, que vai bombear o ar aqui para dentro e vai retirar, tá? Então, na maioria das vezes, o ar é retirado ao invés de ser injetado, ok? Por quê? Porque você força aquela parte do ar que está contaminado, que não é adequado para a respiração, você vai retirando. Então, quando você retira aqui, você força a entrada do ar por aqui, ok? Os principais riscos de trabalho em espaço confinado são falta ou excesso de oxigênio, incêndio ou explosão pela presença de vapores de gases inflamáveis, intoxicação por substâncias químicas, infecção por agente biológico, afogamento, soterramento, quedas e choques elétricos. É importante observar que todos esses riscos podem levar à morte ou alguma doença. Em atividades que expõem os trabalhadores a risco de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho, né, devem ser adotadas medidas especiais de proteção. Que aí ocorre um treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos aos quais eles estão expostos, né, são submetidos, a forma de preveni-los e os procedimentos a ser adotados em situações de risco. Então, vai ocorrer um treinamento falando sobre quais os equipamentos para poder verificar que tipo de gás que é ali dentro, se a quantidade de gás, se está dentro do limite de tolerância, se não está, como que utiliza o equipamento de ventilação, como que você utiliza os equipamentos de proteção individual e até mesmo os equipamentos de resgate. Tudo isso é passado no treinamento. Nos serviços em que são utilizados, né, produtos químicos,
Os trabalhadores não podem realizar suas atividades sem um programa de proteção respiratória. Então, ele vai precisar de um equipamento para poder respirar ali naquele local. A realização de trabalho em recintos confinados deve ser precedida de inspeção prévia, tá? Então, ocorre uma inspeção ali, você vai ter um checklist para poder fazer algumas verificações que foi elaborado, né, na ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados. Vai ter um monitoramento permanente, tá, das substâncias que causam asfixia, explosão, intoxicação no interior daquele local confinado e vai ser realizado por um trabalhador qualificado sob supervisão do responsável técnico. Então, a pessoa que vai utilizar esses equipamentos, ela é treinada para utilizar esses equipamentos, tá? É proibido o uso de oxigênio puro, então, na verdade, você introduz ali, se for preciso, né, ar. Então, o que vai no seu cilindro é ar, não é oxigênio, tá? Então, o uso de oxigênio para ventilação do local confinado aumenta o risco de incêndio e explosão. Ventilação local exaustora, eficaz para que faça, né, a extração dos contaminantes e ventilação geral, que execute a insuflação de ar para o interior do ambiente, garantindo de forma permanente a renovação contínua do ar. Aquele exemplo que eu dei, né? Então, vai tirar aquele ar de dentro e vai entrar o ar naturalmente ali de fora para dentro, ok? Agora, tem também a sinalização com informação clara e permanente durante a realização dos trabalhos no interior do espaço confinado. Então, utilização de lanternas, mas são lanternas apropriadas, né? Rádio de comunicação, tudo blindado, gente. Todos esses equipamentos têm que ser blindados quando você vai trabalhar em espaço confinado. Detectores de gases, né? A prova de explosão, ou seja, são blindados. Então, aqui é mostrando que antes de executar a tarefa, vai analisar ali pelo checklist, verificar a função de cada um, aquele treinamento que foi feito, qual que é a função de cada um, quem vai fazer o quê, quem vai ser o vigia, quem vai estar cuidando dos outros colegas, tá? Verificando o estado aqui para poder se vai descer, se não vai descer, como que está toda a situação. Utilizar os equipamentos para verificar a presença de gases e assim vai. Uso de cordas ou cabos de segurança em pontos fixos, né? Para amarração que possibilite meios seguros de resgate. Então, caso mesmo com todo aparato de segurança, ainda assim ocorrer algum incidente ali dentro, algum acidente, essa pessoa que está ali dentro, ela vai ser resgatada. Porque vai ter um vigia aqui de fora, apropriado e treinado para o resgate. Acondicionamento adequado a substâncias tóxicas ou inflamáveis utilizadas na aplicação de laminados, por exemplo, pisos, papéis de parede e similares. E a cada grupo de 20 trabalhadores, pelo menos 2 deles devem ser treinados para o resgate. Uso de cordas ou cabos de segurança e pontos fixos para amarração que possibilitem meios seguros de resgate. Parece engraçado, mas a corda está ali amarrada na pessoa, né? Então, ele está com o cinto de segurança ali e ele está amarrado ali uma cordinha. Aí, normalmente, tipo, lá de 2 em 2 minutos, a pessoa que está lá de fora, que é o vigia, ela dá... Aí tem as regras, né? Vamos supor, 2 puxões na corda. A pessoa que está lá embaixo trabalhando, ela tem que dar 2 puxões também. Se por um acaso ela não der 2 puxões, significa que aconteceu alguma coisa de errado. Então, vai ser iniciado o resgate. Acondicionamento adequado de substâncias tóxicas e inflamáveis utilizadas na aplicação de laminados e pisos, até já falei, né? A cada grupo de 20 trabalhadores, pelo menos 2 devem ser treinados para o resgate. Isso é importantíssimo, tá? Manter ao alcance dos trabalhadores ar mandado ou equipamento, né, autônomo para resgate. No caso de manutenção de tanque, providenciar sempre desgaseificação prévia antes da execução do trabalho. E além desses riscos, nos trabalhos executados em rede de distribuição de energia elétrica, devido à proximidade com a rede de esgoto também, e locais encharcados, existe a possibilidade de contaminação por agentes biológicos. Então, muitos cuidados precisam ser tomados para que as pessoas não peguem nenhuma doença relacionada a essa questão de agente biológico, tá?
Cabe ao vigia trabalhador em espaço confinado as principais ações: manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao termo da atividade, permanecer fora do espaço confinado junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados. Então, ele não pode sair, digamos assim, nem para fazer xixi. Ele tem que ficar constantemente ali, tá? Ele é o vigia, a pessoa em termos de segurança, a mais importante, porque qualquer coisa que acontecer ali dentro, ele é responsável para providenciar toda essa parte de resgate, tá? Então, ele tem que estar atento quando entraram, quando saíram, verificar se todos estão trabalhando com segurança. Então, a parte do vigia é muito importante também. Adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, seja ela pública ou privada, né, quando necessário, em caso de algum acidente. Então, ó, não se aproxime, tem gases aqui, foi detectado aqui no aparelho, então ele vai estar responsável por todas essas questões, tá? Ele vai ordenar, né, o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, um sintoma, queixa, condição proibida, algum acidente, situação não prevista, ou quando realmente não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. Então, vamos supor, se ele é o único vigia que tem treinado naquela equipe, e naquele dia ele não está bem, seja lá por qualquer motivo, ele não vai para campo. E a equipe também não vai, tá? Então, pode acontecer essa situação também. Alguns exemplos de espaços confinados. A gente tem reatores, recipientes ou vasos, tanques, silos, caldeiras, esgoto, tubulações, túneis, escavações, caixas subterrâneas. Então, tudo isso ele entra como espaço confinado. O que a gente precisa pensar é o seguinte: o espaço confinado é aquele que você não tem uma circulação adequada ali de ar. Então, você muitas das vezes não tem, digamos que um ar respirável, tá? Aí você fala assim, Flávia, mas só tá passando condutores ali dentro daquele espaço. Tudo bem, só que os condutores são feitos de polímeros, né? De materiais químicos. E esses materiais químicos, dependendo da temperatura, dependendo da umidade, ele vai soltar uma substância tóxica sim. Então, como não há circulação de ar, essa substância tóxica, ela pode ficar ali naquele ambiente. E isso pode causar algum dano para o trabalhador. Por isso, tão importante é que ocorra essa circulação ali de ar, ok? Então, com relação ao espaço confinado, basicamente é isso, tá? Aqui, ó, uns exemplos, né? Silos, galerias, biodigestores também é um espaço confinado. A gente tem tanques de armazenamento, as tubulações, no caso, as tubulações é o que a gente mais tem no caso da nossa parte elétrica, tá? Mas com relação a essa parte é isso, façam as atividades, tá? E depois vai ter a segunda parte dos riscos adicionais, que também teremos uma atividade, ok? Não deixe de assistir os próximos vídeos e também fazer a próxima atividade. Tchau, tchau.